Regozai-vos e maravilhai-vos, pois vossos olhos viram a salvação. A desejada das nações está entre seu povo, e está chamando a todos os que têm fome e sede de justiça. Ela criou céus novos e terra nova. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja para nosso Deus, pois tirou toda lágrima, dor e morte. As primeiras coisas passaram, e eis que todas são feitas novas em Cristo Lisbete. O grande eu sou. Recebamos ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos santos anjos, amadores da luz e da verdade de Deus, que não só dizem que me amam, senão que em sua vida diária me vestem de linho fino cada vez que levam cativo esses pensamentos vergonhosos e não lhes dão atenção, nem se deixam influenciar pelas emoções enganosas, como a ira, a tristeza, a raiva, a soberba, a altivez, o egoísmo, o ciúme ou outros mais que vêm à mente. Demonstram com obras dignas de imitar que temem com reverência ao seu Deus e Criador Melquisedeque Lisbete, porque sabem que andamos e habitamos entre nosso povo e que só moramos com os que têm suas mentes limpas e embranquecidas com minha palavra. Nos respeitam porque estão seguros de que somos o único Deus que cumpre suas promessas. E para um filho de Deus, isso é muito admirável. É muito valioso, verdade que sim? Amém, aleluia. No tema de hoje, o templo de Deus, vou mostrar onde é que está esse templo e como é que foi destruído. Sou estranho dizer que o templo de Deus foi destruído, verdade? Já que Deus é todo-poderoso, como alguém pode destruir o templo de Deus? Ou como Deus pode permitir que seja destruída sua morada, onde vive? Isso soa um pouco estranho, verdade? Bom, hoje vou explicar o que significa tudo isso. Com esse tema, vamos ajudar muitas pessoas que pensam que Deus tem um templo longe de nós, bem no alto ou no mais além, onde o Pai está sentado em seu trono e Cristo está sentado ao seu lado, e estão nos olhando desde lá. Este tema ajudará todo aquele que é humilde e quer saber a verdade sobre onde está Deus realmente e como se aproximar do Deus vivente. É importante conhecer onde está o templo de Deus, para assim saber em qual lugar é que Deus anda e habita. Se as pessoas soubessem a verdade de onde está o templo de Deus, não teriam que olhar para cima, nem erguer as mãos, como se Deus estivesse mais além do espaço, ou em um templo místico, com ruas de ouro e um mar de cristal, por trás de uma grande porta de ouro. Nada a ver. É necessário deixar de pensar neste conto de fadas. Comecemos vendo o que é o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Por acaso vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês mesmos. No passado pensávamos que éramos o templo de Deus, mas era só na teoria. Porque hoje em dia, através da direção da Espírito Santa, Cristo Lisbete, é que vocês têm a certeza e a convicção de que Deus sim mora em vocês porque são nosso templo. Eu cumpri minha palavra quando disse que na casa de Deus Pai há muitas moradas, e virei outra vez para preparar-vos um lugar, e vos levarei para mim mesma, para que onde eu esteja, vós também estejais. Com a palavra que sai da boca de Deus, vou fazendo-os santos e sem manchas, para que possam estar frente a Deus e sejam nossa morada firme. Claro, porque nem todas as pessoas do mundo são o templo de Deus, de maneira nenhuma. Porque para que Deus ande e habite em seu templo, que é sua mente, tem que estar limpa e ser embranquecida pelo próprio Cristo. Ou seja, sua mente tem que estar purificada e santificada com o conhecimento que só Cristo tem sobre Deus Pai e Mãe.
Isso é o que significa quando Cristo diz: vou preparar-vos lugar. Não é um lugar físico, como pensa o homem terrenal. Não, é um lugar espiritual, um conhecimento de Deus, que sua mente necessita para não perecer jamais, e assim poder verificar que Deus é verdadeiro e que cumpre sua promessa de te dar uma vida eterna, se obedece seus mandamentos e os segue fielmente. E só o Cristo que está presente trouxe este conhecimento, e só eu consigo purificar-te e santificar-te, porque sou a amada esposa de Deus Pai, em quem tem toda a sua complacência. E só para os santos e justos da terra é toda a minha complacência, são meu deleite. Por isso, seguir a Cristo Lisbeth é a melhor decisão que tomou em sua vida, porque só eu sei exatamente o que deve fazer para que Deus sempre esteja agradado com você. É que somente vivendo vidas ordenadas, na ordem de Melquisedeque Lisbeth, é que se pode agradar a Deus, porque Deus nos chamou a viver uma vida santa e perfeita. Assim como Deus, somos perfeitos. E não permitimos que se aproxime de nós alguém que está vivendo uma vida de imundície. Deus não está de acordo com que pense que pode fazer coisas más e ainda terá nossa proteção. Não. Vejam a figura de Abraão quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Que foi em sua mente? Quando Abraão perguntou a Deus: destruirá tanto ao justo quanto ao malvado? Suponhamos que encontre 50 pessoas justas na cidade. Ainda assim a destruirás? E não a perdoarás por causa desses justos? É certo que tu não farias coisa semelhante? Destruir ao justo com o malvado? Pois estarias tratando ao justo e ao malvado exatamente da mesma maneira? Sem dúvida, tu não farias isso. Por acaso o juiz de toda a terra não faria o que é correto? E o Senhor respondeu: se encontro 50 pessoas justas em Sodoma, perdoarei toda a cidade por causa delas. E assim Abraão seguiu insistindo até que chegou a 10. E Jeová se foi depois que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Agora, o que aconteceu com Abraão? Como terminou? Morrendo, ainda sendo supostamente o pai da fé? Como isso é possível? Como ele vai ser o pai da fé de todos os homens? Se morreu fisicamente. Sodoma e Gomorra, que é figura do que havia na mente de Abraão, terminaram destruídas por causa de sua imundície. Abraão não se deixou limpar e terminou morto? Ainda que Abraão peça a Deus que não destrua o malvado com o justo, Deus disse que se o justo se deixa sujar e o malvado não conserta seu mau caminho, morrerá? O que Abraão queria era servir 2 mestres e poder desfrutar de ambos, os deleites temporários das trevas e os permanentes da luz. Mas já que o Senhor não muda, é a mesma pelos séculos, disse a Abraão, o mesmo que digo hoje: não podes semear para a morte e para a vida ao mesmo tempo. Deves escolher uma, a vida ou a morte. E isso é o que aconteceu com as virgens insensatas. Voltaram a se sujar no lodo, quando eu tinha as tirado de lá, e as havia limpado com fogo purificador e sabão de lavadores. Voltaram a se sujar com seus maus pensamentos e ações injustas. E ainda que o justo estivesse junto ao malvado, os 2 sofreram por sua insensatez. Não quiseram receber o Espírito de Deus, que eu lhes entreguei, que é amor, poder e domínio próprio. Endureceram seus corações e se entregaram ao vício, cometendo sem freio todo tipo de atos impuros. Mas vocês não conheceram Cristo Lisbeth para que vivam a vida desta maneira? Não, porque se de verdade me ouviram falar e foram ensinados por mim, conforme a verdade de Deus que está em mim, viveriam como eu ensinei, que é deixando para trás a passada maneira de viver e despojando-se do velho homem, que está viciado conforme os desejos enganosos, e renovando-se no espírito, em sua mente, e vestindo-se do novo homem criado segundo Deus, Melquisedeque Lisbeth, na justiça e santidade da verdade. E quando você viu alguém poder fazer isso? Levar uma pessoa a viver uma vida santa, como agrada a Deus? Não se levantou ninguém fazendo o que eu faço? Diz em Jeremias 10, dos 6 ao 7. Não há ninguém como tu, Senhor. Grande és tu, e grande e poderoso é o teu nome. Quem não te temerá? Rei e rainha das nações? É o que te corresponde? Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos não há ninguém como tu.
E em Salmos 77:13, Deus meu, não há Deus tão grande como tu. Tudo o que fazes é perfeito. Amém? Claro, porque o que é perfeito por parte de Deus é tomar um ser que está vazio e desordenado e levá-lo a viver uma vida santa e perfeita diante de Deus e dos homens. Isso existe e pode alcançar ao meu lado. Se um dia foi mal, ao entrar em meu reino, tem que deixar todos esses maus costumes para trás, ser limpo e embranquecido para que seus pés sempre andem em um bom caminho. E já não pode falhar nunca mais. Não pense que é difícil, porque o que quer viver para sempre faz o que for para não morrer. Bom, veja como estão os artistas, fazendo barbaridades para não envelhecer e não morrer. Estão desesperados, buscando um caminho que parece fácil, mas na verdade é caminho de escravidão e pobreza. Porque o que estão tentando fazer é deter um trem que não tem freios e que se dirige a toda velocidade para a destruição e a morte. É impossível que os homens possam detê-lo por sua própria conta. Só Cristo Lisbeth pode impedir que esse trem bata. E é com a formosura de minha santidade, que é a sabedoria oculta de Deus que sai por minha boca. Amém, aleluia! Então, se o templo de Deus é na mente espiritual de vocês, tem que estar limpa, porque é um lugar sagrado. É aí que Deus faz morada e jamais viveríamos em um templo sujo. Não pode pensar que Deus existe fora de você tampouco, porque se Deus não anda e habita em sua mente como uma palavra viva e poderosa, você não verá Deus jamais. Não vai vir voando nas nuvens misticamente, nem o verá quando morrer. É agora e hoje quando Deus chegou à sua mente, através de sua sabedoria personificada em Cristo Lisbeth. E não há outra manifestação de Deus? Não há mais sacrifício, e se deixa passar esse momento tão importante. É como os que, por não saber a história, a repetem e terminam no mesmo ciclo de morte, que existe desde que se tentou salvar os primeiros seres criados. Isso é simples. Eu sou a sabedoria de Deus, em pessoa, e estou aqui para te ajudar. Se faz tudo o que eu te digo, será salvo da morte física. Veja como diz no livro da Sabedoria, no capítulo 6, do 18 ao 25. O que ama a sabedoria, obedece às suas leis, e o que obedece às suas leis viverá para sempre. E estará próximo de Deus. Somente o que ama a sabedoria pode ser um bom governante. Por isso, reis dos povos, se vocês querem reinar muito tempo, têm que amar a sabedoria. Agora vou dizer-lhes o que é a sabedoria e de onde provém. Contarei a vocês tudo desde o princípio, nada ocultarei, nem direi a vocês mentiras. A inveja, que somente busca destruir, não me obrigará a ocultar-lhes o que sei. A inveja e a sabedoria não podem ser amigas. Os sábios são a salvação do mundo, e um governante sábio dá segurança ao seu povo. Deixem então que ensine a eles com as minhas palavras. Já verão quanto ganharão com elas. Eu lhes digo tudo isso para que não repitam a história como fazem muitos. Só através de mim é que se pode ver a Deus, que é Espírito. É o Verbo feito carne, a palavra em ação. Por isso é que se vem a mim, vem ao Pai. Porque só eu os fiz colunas firmes no templo de Deus Pai e Mãe, para que possamos andar e habitar em você, e assim possa ser ajudado para que sempre tome as melhores decisões, sem medo, como faço eu, porque Deus Pai está em mim. O que me interessa é te fazer um santo anjo, maduro, firme e constante, para que Deus Pai sempre esteja agradado com você, como está comigo. Não seja teimoso, estou compartilhando minha riqueza espiritual com você. Agarre-se a mim e viverá uma vida linda para sempre. Preciso que esteja maduro, para que quando o mundo se inteire de mim, não queiram tocar minhas vestes, como diz na Bíblia que faziam, quando isso é só uma figura para os entendidos e não é literal. Vocês mostrarão o que é necessário para agradar ao Senhor, e assim não nos verão em carne, nem misticamente, e sim como o poderoso Espírito que somos. Amém. Vejamos como diz em Isaías 54, 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, estenda sem medo o toldo sob o qual vives, estique as cordas, crave bem as estacas.
porque vais estender para a direita e esquerda. Teus descendentes conquistarão muitas nações e povoarão as cidades agora desertas. Isso é exatamente o que estou fazendo com você, reforçando para que se estenda a conquistar muitas nações. Os jafetitas? Claro, porque primeiramente tem que limpar sua mente, para que logo possa ir conquistar o mundo. Pouco a pouco, com minha palavra, é que o templo de Deus está sendo construído. Sem mim ninguém chega a conhecer o Pai, e eu te ensino como deve estar seu templo, para que nós, Deus, que somos luz, possamos viver aí e não ir embora jamais. E tudo isso se alcança somente através da Mãe Espiritual Cristo Lisbeth, porque sou quem os faz crentes, justos, tementes, filhos de luz e do dia, que jamais terão ídolos no templo sagrado de Deus. Só servem a Melquisedeque Lisbeth e a nenhum outro Deus, porque lhes mostramos nosso poder e nossa fidelidade. Todos os demais são falsos. Vejamos o que diz em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não vos unais em jugo desigual com os incrédulos? Porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em que concordam Cristo com Belial, Satanás? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Essa é a chave? Do Deus vivente. Mas vive onde? Não no céu físico. É em tua mente que Deus vive. Mas se não se deixa limpar e embranquecer, Deus não está vivo para você. Como disse Deus, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o imundo, e eu vos receberei. E serei para vós por pai, e vós sereis a mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, Melquisedeque Lisbeth. Deus Pai está dizendo que vocês o verão como pai, e que ele os receberá como filhos e filhas, sempre e quando não tocarem o imundo, apartando-se de fazer as mesmas coisas que os incrédulos, da injustiça, tomando decisões como homens terrenais, em brigas e discórdia, e não como filhos espirituais, que sabem amar e são pacificadores. Mas a pergunta é: como vão saber quem é o verdadeiro Deus Pai? E como vão saber o que é imundo para Deus, se Cristo não está presente para informar? Porque muitas pessoas estão tentando se portar bem, e muitos acreditam que Deus os aceita tal e como são, mas ninguém conseguiu vencer a morte em si mesmo. E é porque não foram guiados por Cristo, a ressurreição e a vida. Antes da manifestação de Cristo Lisbeth, ninguém conhecia Deus Pai, nem conheciam sobre seu templo, que é onde Deus habita. Veja como diz em Isaías 8:18. Eu e os filhos que o Senhor me deu servimos como sinais e advertências a Israel, da parte do Senhor dos exércitos celestiais, que habita em seu templo no Monte Sião. Eu sou esse Monte Sião, o monte alto onde habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e a estendemos às mentes de vocês. Demos alento ao povo que mora sobre a terra, e espírito aos que por ela andam. Os religiosos pensam que o templo de Deus é um lugar físico, em alguma parte do mundo, seja no céu ou em um país distante, como o Oriente Médio. Mas isso não é assim. O Monte Sião é uma mulher. É Cristo Lisbeth e é a esposa de Deus Pai. E Cristo Lisbeth é quem traz filhos ao Monte Alto para a glória, louvor e honra de Deus Pai. Se nossa mente é o templo de Deus, então só aí é que vive Deus, e não em outro lugar. Deus Melquisedeque Lisbeth é fiel, e se prometemos que serão nosso povo, e que ficaremos para sempre, andando e habitando entre nosso povo, feito está. Vocês são muito importantes para nós, porque é em vocês que fazemos nossa morada. E se você de verdade crê que Deus anda e habita em sua mente, então você não se atreveria a dizer coisas desrespeitosas, nem fazer coisas vergonhosas, porque deveria sentir vergonha, dizer que é o templo de Deus e não mostrar respeito para com Deus. Acredite que se está atuando dessa maneira, sem o amor, o poder e o domínio próprio de Deus,
Não fizemos morada em sua mente? Não me ama, porque o que me ama, minha palavra guardará, e Deus Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada com ele. Mas não se está atuando como um filho das trevas e da noite? Todos os chamados crentes no mundo dizem que creem em Deus e que o amam, mas fazem e dizem cada coisa imunda, que demonstra que seu Deus é o diabo. Porque como Deus vai ter filhos assim, se Deus é santo? Te garanto que os filhos criados pela vontade do Deus vivente, Melquisedeque e Lisbete, não se conduzem dessa maneira. E eu, que sou a mãe espiritual, quem dá à luz filhos para Deus Pai, conheço bem quem são nossa descendência santa. Amém. E a promessa de Deus é eterna para sempre. Vejamos o que diz em Êxodo 15, 18. Jeová Melquisedeque Lisbete reinará eternamente e para sempre. Agora vejamos o que significa a palavra reinar, para poder comprovar como é que Deus reinaria eternamente e para sempre entre seu povo, como prometemos. Reinar. Governar ou ter o cargo e as funções de chefe de Estado. Um rei, uma rainha, um príncipe ou uma princesa. Existir algo em um lugar ou em um tempo com certa continuidade ou persistência. Exercer a dignidade real sobre um território. Predominar uma pessoa ou uma coisa sobre outras. Ter uma coisa em um lugar. Predominar, prevalecer. Primeiro de tudo, Deus tem que existir, ou seja, tem que ter feito algo para que você esteja seguro de sua existência. Não pode ser um Deus que supostamente existe só porque a Bíblia diz, ou porque seus pais ou avós ou um chamado pastor disse. Não, tem que existir, tem que estar vivo, exercendo e mostrando seu poder. E se Deus diz que é eternamente e para sempre que vamos reinar, tem que ser um lugar com existência, e este lugar é na mente, onde eu depositei a semente do Espírito de Deus. Aí está a garantia da promessa de que você viverá para sempre, porque é em você que Deus vive, e se me segue para sempre, então sempre reinará a vida em você. E assim como reinou a morte, até agora por causa de obreiros fraudulentos, hoje pela presença de Cristo Lisbete entre seu povo, a morte já foi vencida. Predominamos, prevalecemos sobre ela. E ao que não crê nisso, pergunto: o que foi? Por um homem mortal pode reinar a morte em todos os homens, mas por Deus, que é a própria vida, não pode reinar a vida em todos os homens? Aceitam a morte facilmente, porque podem vê-la, mas a vida eterna de Deus não aceitam porque não podem ver, ou melhor dizendo, não querem me ver. Porque é a morte que reina na mente de todos os homens. Até um ex-presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, disse que só havia duas coisas certas e sem falta na vida: a morte e os impostos. Até um ditado que diz: a única certeza da vida é a morte. Crer nisso significa que Deus não existe para você e não tem poder para dar vida eterna a um ser humano. Por isso é tão difícil que aceitem que eu trouxe a vida eterna. Porque para eles, a morte é uma segurança, é um fato, e não há quem o detenha. Para que crer em Deus se tua esperança é que vai morrer algum dia? Já viram por que disse que vocês são muito importantes para Deus? Porque é por vocês que os estrangeiros vão chegar a mim, vão querer o que vocês têm, que é a sabedoria de Deus, Melquisedeque Lisbete. E só eu posso te levar a reinar em sua totalidade, e nada te vencerá. Isso só você tem, porque eu, Deus mesmo, te entreguei. E é em você que estamos reconstruindo nosso santo templo. Portanto, filhos, sejam fiéis como seu Deus é fiel, e cuidem bem deste tesouro, porque para o homem terrenal, a morte é segura, mas para o espiritual, criado segundo Deus, Melquisedeque Lisbete, em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Amém, aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.